Cego é na próxima, André. Bom dia. Bom dia. Vocês repararam que lindo dia para falar de Jesus? Mas vocês sabem por quê? Porque toda manhã que a gente fala de Jesus se torna linda. E hoje, antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de contar um pouquinho de história para vocês. As histórias que a gente estuda aqui nessa casa, no curso que se chama Aprendizes do Evangelho. E é um curso muito gostoso, onde nós vamos nos aproximar de Jesus e de todos os seus ensinamentos. E ele fala muito da história do povo hebreu. A história do povo hebreu, ela tem início aproximadamente 1860, 1850 anos antes de Cristo, quando Abraão sai de Ur e, atendendo ao convite de Deus, vai buscar a terra prometida, a terra santa. E depois, com Moisés, quando os historiadores datam de mais ou menos 1250 a.C., Moisés liberta este povo da escravidão no Egito. E aí ele vai caminhar no deserto. Quando a gente estuda no Aprendizes, em certa altura a gente percebe que são 750 mil homens, fora mulheres, idosos e crianças, que estão com Moisés no deserto. E não é por pouco tempo, porque são 40 anos. Então vocês imaginam 40 anos no deserto com esse volume de pessoas. E Moisés, um homem muito avante do seu tempo, um homem muito sábio, ele percebe que ele precisa fazer algo para entreter este povo. E aí o que ele imagina? Olha, eu acho que seria uma boa ideia nós começarmos a estudar essa história toda, desde Abraão até com tudo que aconteceu com o povo. Isso depois se torna os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que são atribuídos a Moisés. Então Moisés pensou, eu vou começar a trabalhar essa tradição com o povo enquanto estamos no deserto, porque 40 anos, né, no deserto, difícil, né? Então Moisés pensou e falou assim, já sei, eu vou criar um grupo no WhatsApp, né, Hebreus no deserto, coloco todo mundo no grupo e aí a gente vai estudando a história. Mas aí ele percebeu que a única Wi-Fi que tinha disponível ali era Deus, e essa era uma exclusiva dele, porque foi assim que ele escreveu os 10 testamentos, os 10 mandamentos. Então, WhatsApp, fora de cogitação. Mas Moisés era um homem muito disciplinado e etc. E ele percebeu que o Steve Jobs e o Bill Gates estavam lá, né, em uma das encarnações. Ele falou, bom, é fácil. Né? Vou chamar os dois, vou propor a eles, olha, antecipam um pouquinho e fundam aí a Apple, a Microsoft, e aí eu vou digitar a história e distribuo para todo mundo. Né? Chamou os dois, foi lá conversar com eles, os caras falaram assim, tá doido, né? Apple, a única Apple que eu lembro é as maçãs que tinha lá no Nilo, que você tirou a gente de lá e agora que a gente nem vê maçã mais, né? E Microsoft, o único micro aqui é as poeirinhas dessa areia que não acabam nunca, né? Então, a ideia dele de digitar, né, o Pentateuco também não funcionou. Aí ele falou, bom, então vou ter que escrever, não tem jeito, né? E aí ele percebeu que a quantidade de papiro que ele tinha e de tinta dava só para o primeiro capítulo do que ele queria escrever. Então também não ia funcionar. Então qual era o único recurso que Moisés e o povo tinham para estudar e para manter a tradição? Oral. Era a transmissão oral, através de histórias. Né? E foi assim que Moisés começou a ocupar as noites e os dias no deserto, falando sobre a tradição, a história do povo hebreu, desde Adão,
Desde quando se criou o mundo, depois de Abraão, depois de Noé, depois de todos os outros que vieram, da libertação do povo, de José, quando foram para o Egito, se tornaram escravos, da libertação do povo. E olha que ele foi tão bom nisso, que até hoje nós estudamos todos esses capítulos quando pegamos a Bíblia. É o poder da tradição oral. É o poder do ensinamento através da palavra, através de histórias, através de tudo isso que foram recursos desenvolvidos através dos séculos e dos séculos por este povo que nos trouxe Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos ver uma historinha que está já no Novo Testamento e que continua com todo este poder de contar histórias. Para que a gente possa começar a perceber que essa tradição é fantástica. Mas é preciso entrar na história. É preciso que ali, abre-te. Eu tenho um amigo que fala assim que o nosso cérebro é que nem paraquedas. O paraquedas só é útil quando ele abre. Do contrário, ele é só uma mochila pesada nas nossas costas. E o nosso cérebro é igual. O nosso cérebro só é útil quando ele se abre. Quando ele se abre para receber o ensinamento, para receber as coisas. Do contrário, ele é só um peso morto que a gente carrega na cabeça. Então, tudo isso é para que a gente possa começar a ouvir a historinha de hoje, que é sobre o surdo de Decápolis. Vocês vão comigo nessa? Eu vou precisar de vocês, tá bom? Então vamos lá. Isso está em Marcos 7, de 31 a 37. Essa tradução que eu trago é de uma Bíblia que eu uso para os meus estudos, que chama-se a Bíblia do Peregrino. Se vocês forem pegar outras traduções, vão ser um pouquinho diferentes, mas muda só palavrinhas, o sentido é o mesmo. Então lá está, Depois, saiu do território de Tiro, passou por Sidônia e se dirigiu ao lago da Galileia, atravessando os montes da Decápole. Levaram-lhe um homem surdo e gago, e lhe suplicavam que impusesse a mão. Tomou-o, afastou-o da multidão e, sozinho, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e depois tocou-lhe a língua com saliva. Levantou os olhos ao céu, gemeu e lhe disse, Éfata, que significa abre-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos. Soltou-se-lhe o impedimento da língua e falava normalmente. Mandou-lhes que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais o mandava, mais o anunciava. Estavam estupefactos e comentavam, fez tudo bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos. Então é aí a historinha, não é? O que vocês entendem dessa história? É mais uma passagem de curas de Jesus, não é isso? Não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. O que vocês entendem quando ele começa a contar a história? Depois saiu do território de Tiro, passou por Sidônia e se dirigiu ao lago da Galileia, atravessando os montes de Decápole. O que ele está dizendo aí para nós? Uma viagem de Jesus? Onde Jesus estava, o que ele fez, qual o caminho que ele fez, é isso? Pode ser, né? Pode ser. Sabe por que a gente não entende a chave dessa história? É porque nós não somos hebreus. E porque nós não conhecemos o mapa da região. Então eu vou trazer para os dias de hoje, para vocês verem o que está dizendo aqui. Então eu vou contar uma historinha. Não é verdadeira, mas eu vou contar para vocês. Hoje de manhã, eu estava em Nova York. Cedinho, lá. Como é que chama lá onde é o financeiro lá de Nova York? Wall Street. Eu estava lá em Wall Street. De manhã cedinho e eu precisava vir para cá fazer a palestra. Não é? Como eu não estava de carro, eu tinha que vir
Melhor meio? De trem. Não, de barco? Não, eu enjoo. Barco tá. De trem. Então, o que eu fiz? Eu fui até a estação, peguei um trem até Virgínia. De Virgínia, eu fui até Washington, D.C. De Washington, D.C., eu peguei um trem até Newark. Depois de Newark, eu peguei o trem para Long Branch. É isso que está ali. Entenderam? Agora ficou claro para vocês? Jesus era uma pessoa extremamente inteligente e conhecia profundamente a região. Ele faria este percurso? É o percurso mais rápido? Não. Então aqui não é uma história sobre um percurso que Jesus fez. Tá bom? Então a gente tem que começar, opa, tem alguma coisa aí. Quem aqui fez o Aprendiz do Evangelho? Fora a Neucina. Tá bom. Nós tivemos uma aula em que a gente estudou que, certa altura, Jesus pegou os discípulos e foi para Tiro e Sidom. Quem que se lembra dessa passagem? Não me desapontem, gente. Eu sei que vocês não vão lembrar. Então vamos lá. Jesus, quando começou os seus ensinamentos com os discípulos, ele levou os seus discípulos a Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica na Síria. Naquela época era lá na Síria. E lá era uma terra pagã. Lá eles não conheciam o Deus de Israel. Eles conheciam a Moloque. E os discípulos não conseguiram ficar lá na cidade por mais do que poucos dias. De tanta coisa terrível que eles viram lá. Vou falar só algumas para vocês entenderem que a gente estudou. Né? Lá, eles cultivavam a seda. E sabe o que eles faziam? Quem trabalhava na seda eram escravos. E eles faziam uma pequena coisinha assim para fazer os escravos se concentrarem mais. Eles furavam os olhos dos escravos. Para os escravos não poderem fugir e se concentrar no trabalho. Depois, os escravos trabalhavam, não tinha interrupção. Trabalhavam. Quando eles começavam a não ter forças, eles jogavam eles nos montes onde estavam os outros defuntos, os cadáveres. Deixavam lá vivos para que eles morressem e apodrecessem junto com os outros. E os discípulos viram isso. E aqueles corações dóceis não conseguiram ficar lá mais do que poucos dias. Okay. Então, Tiro e Sidom eram regiões distantes de Deus, do Deus conhecido, do Deus de Israel. Então, vejam bem, é uma viagem de um ponto distante de Deus. E o que era a Galileia? Galileia era onde Jesus pregava a palavra de Deus. Era onde Jesus atuava. Então é uma jornada que parte de algum ponto distante de Deus para próximo a Deus. Que jornada é essa, gente? É a jornada de cada um de nós. Porque a doutrina espírita nos ensina, nós nascemos simples e ignorantes, longe de Deus, e vamos rumo à perfeição, próximo de Deus. Então essa história que aqui está é a história da nossa evolução, é a história da evolução de qualquer ser humano, qualquer um de nós. Tá certo? Então, pelo contexto ali, a gente sai da ignorância e vai para próximo de Deus. Mas como é que a gente faz esse caminho? Pela lógica aqui, é um caminho reto, é um caminho direto, é um caminho curto? Não. É um caminho que vai por decápole. Você sabe o que significa decápole? Deca é 10. Decápole são 10 cidades. Então são 10 cidades? Não. É porque deca, 10, na simbologia deles, é o máximo de tempo, porque é 10, são ciclos. Então é 1, 2, 10. Então 10 aqui não significa só 10, significa que é um ciclo, e é um ciclo longo. Então é aqui que Jesus está descrevendo para nós a nossa caminhada rumo à perfeição, a nossa evolução. E a nossa evolução, ela, né, pela história aqui, ele passa, atravessa as montanhas para ir depois para a Galileia.
Olha o mapa, só para vocês entenderem. Ó, né? Eu vou sair um pouquinho aqui. Ó. Então, ele estava aqui. Ok? E ele queria vir daqui para cá. Galileia. Aqui, Nazaré, Galileia está aqui. Tá? Ele queria vir daqui para cá. E o que ele faz? Ele vai para cá e vem para cá e depois ele vai para lá. Vocês perceberam quantas voltas a gente dá na nossa jornada, no nosso caminho? Que é a simbologia que a história traz para nós. Vocês entenderam bem o espírito da primeira parte da nossa história? Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas Marcos, por que então que a gente demora tanto? E foi o que perguntaram para Jesus provavelmente. Aí ele contou a segunda parte da história. Por que a gente demora demais? Porque nós somos surdos. E se nós somos surdos, nós também somos gagos. Porque se a gente não escuta nada, a gente não fala direito. Mas aí a gente tem que entender de novo a amplitude da história. A gente precisa mergulhar um pouco, né? Porque, por exemplo, né, o meu anjo da guarda, ele já me falou outro dia, né, que ele lá no local que ele vive lá, né, na colônia espiritual, ele foi numa loja ali e comprou um megafone. Sabe aquele megafone? Para falar comigo. Ah, porque a gente não escuta os conselhos dele, né? Você está rindo, mas o seu também comprou. Pensa que é diferente, não. Vocês entendem? Então, a gente não ouve não só os conselhos, né? Eu, por exemplo, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, né? Minha mãe falava assim, filho, leva a blusa. Tava o maior sol. Levar a blusa, minha mãe tá doida, né? Eu ia sem blusa, o que acontecia? Chegava em casa gelado. Ou então guarda-chuva, né? Ah, filho, leva o guarda-chuva. Né? Então, aquele dia lindo, céu azul, né? Chegava em casa ensopado. A gente não escuta. Não é isso? Nós somos surdos. Mas nós temos que entender que essa surdez ela é maior ainda. Porque quando eu vim falar para vocês no início, como é que o povo hebreu estudava as leis de Deus, como é que o povo hebreu aprendiam as coisas? Através das histórias. E as histórias não eram lidas, eram ouvidas. Então aqui eles estão dizendo duas coisas. Primeiro, nós não ouvimos o plano espiritual nos aconselhando para o caminho do bem. E a segunda coisa, a gente não estuda. A gente não quer aprender as leis de Deus. Vocês entendem? É por isso que a viagem é longa. Porque se a gente ouvisse, se a gente estudasse, a gente não dava tanta volta. Era mais direto, era mais tranquilo, era mais suave o caminho. Mas nós somos surdos. E aí vem mais um conselho, né? Olha, se você não estuda, não se queira falar. É a mesma coisa aqui. Se eu venho aqui fazer essa palestra, se eu venho aqui sem me preparar, não vai sair nada. Porque quem não ouve, não consegue falar, é gago. Vocês já viram gago fazer palestra? Eu nunca vi, mas deve durar pelo menos 3 horas a mais do que o normal, porque não sai com fluência. Vocês entendem? Então isso vale para nós, que queremos transmitir a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita. Nós temos que nos preparar. Nós temos que estudar, nós temos que ouvir para poder falar. E nós, na nossa evolução, vale o mesmo. Nós temos que ouvir o plano espiritual, nós temos que estudar a doutrina, nós temos que estudar o Evangelho, porque senão a nossa viagem vai ser muito mais longa do que o necessário. Vocês entendem? Isso é muito importante para que a gente possa, para que nós todos possamos ser mais eficientes nessa viagem que todos nós, como espíritos imortais que somos, fazemos para retornarmos ao braço de nosso Pai, que é o nosso destino final dessa nossa jornada. É por isso que aqui na nossa casa nós temos o nosso foco, o nosso objetivo fundamental. A nossa casa
é uma casa de educação da alma. A nossa casa é uma casa de estudos. Muitas casas aí, elas focam em outros pontos. Aqui nós não vamos discutir se é certo ou errado. Nós só vamos falar o nosso ponto. Então, muitas casas, elas vão oferecer vários atrativos para vocês. Curas, outras atividades que são interessantes, são, mas não são voltadas para a educação do espírito. Então, assim, o cuidado que tem que ter é que não se dê o foco, não se dê o ênfase tanto nessas outras atividades em detrimento da atividade de educação do espírito. Então, eu peço para vocês que analisem muito e pensem o que vocês estão buscando aqui na Casa Espírita. Porque muitos vêm aqui com problemas imediatos. Não é? E é muito certo, não é errado. Porque é a forma de você aproximar aqui. Né? Muitos dizem, né? Você vem na doutrina pelo amor ou pela dor? Não é? Não, sabe? A gente vem na doutrina por nós mesmos. Para encontrarmos o nosso caminho, para buscarmos esta rota que nos leva até Deus, através de Jesus. E aqui na nossa casa nós temos um roteiro de estudos, que é oferecido a todos vocês. Porque a doutrina espírita, ela tem 3 aspectos. Né? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente aprende. Ela é ciência, filosofia e religião. Ok? Ciência, filosofia e religião. É isso que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Religião é o Evangelho de Jesus. A filosofia são os livros de Kardec, não é? Principalmente o Livro dos Espíritos e todos os outros filósofos. Né? E a ciência é o estudo da mediunidade. Ciência, filosofia e religião. São os 3 aspectos. Né? E aqui na nossa casa nós temos curso para cada um desse aspecto. Mas é interessante a gente perceber que ciência, filosofia e religião é o que foi descrito. E qual é a forma de eu estudar isso? É o contrário. Eu começo pela religião, pela doutrina, para chegar até a ciência. Então, se eu quero saber sobre a mediunidade, eu antes tenho que saber muito sobre Jesus e sobre a doutrina espírita. Porque senão, é como se você vai estudar matemática e ao invés de você aprender a aritmética, né, aprender a somar, a multiplicar, a dividir, você já vai para a álgebra, com equações de 2º grau. Não vai, porque você não tem a base. Então é fundamental você ter a base, porque senão você vai ter a mediunidade sem Jesus. E a mediunidade sem Jesus, ela acarreta uma série de problemas que eu não vou citar aqui, mas a história recente mostrou. Né? Uma pessoa que utilizou-se da mediunidade, né? Sem a base, sem Jesus. E aí o médium hoje está pagando pelos erros que cometeu, porque falta a base, falta Jesus e falta a doutrina. Então aqui na nossa casa nós começamos com... Mas qual é o curso? Conhece-te a ti mesmo. Porque para começo de tudo, antes de você conhecer a religião, antes de você conhecer a filosofia e antes de você conhecer a ciência, a mediunidade, você tem que conhecer a você mesmo. Então nós começamos com conhece-te a ti mesmo. Aí depois nós vamos para a religião. Aí nós oferecemos aprendiz do Evangelho. Aí depois nós vamos para a filosofia e nós estudamos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que são as obras de Kardec. Aí depois é que nós vamos para o estudo da mediunidade. Porque quando vamos estudar a mediunidade, nós já temos o nosso alicerce, já temos sólido dentro de nós o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E este é o caminho natural
para que a gente possa percorrer isso tudo. E esse é o convite que é feito a cada um de vocês. Vir aqui assistir palestra é excelente, é uma maravilha. Sempre nós procuramos oferecer as melhores, né, palestras, falarmos sobre Jesus, falarmos sobre doutrina e tudo mais. Mas isso é muito pouco para vocês. Você entende? É muito pouco, porque tem muito mais a ser oferecido a vocês que vai ajudar neste caminho, que vai ajudar nessa jornada. E aí, através desses estudos, onde a gente vai aprofundar, onde há espaço para nós estarmos conversando, dialogando, tirando dúvidas e trabalhando cada vez mais essa jornada. Porque essa jornada, ela é individual. E essa jornada, cada um tem o seu ritmo. Essa jornada, cada um tem etapas a cumprir. Só que nós nos juntamos para que cada um possa auxiliar o outro. Para que a gente possa fazer essa jornada o mais agradável possível. E é isso o principal foco da Casa Espírita. Está oferecendo isso a todos vocês. Para que nós nos habilitemos, para que nós nos capacitemos a fazer essa jornada da melhor forma possível. E estarmos juntos, nos fortalecendo, nos amparando neste caminho. Eu brinco aqui com as pessoas, né? Mas assim, o estudo do aprendiz do Evangelho, ele traça laços que são muito profundos. São, assim, coisas que é para esta e para outras vidas. A minha turma, eu fiz o aprendiz do Evangelho em São Paulo. Eu até hoje, deixa eu ver aqui, foram mais ou menos há entre 25 e 20 anos atrás que eu fiz o curso. Eu ainda sou amigo da grande maioria dos meus companheiros de classe. Eu ainda tenho contato constante com eles. Todas as vezes que eu vou para o Brasil, eu faço questão de me encontrar com vários desses amigos. E quando a gente encontra, é incrível, porque esses 20 e tantos anos que a gente já não está junto, não conta. Porque quando a gente se encontra é como se tivesse sido ontem. Como se a gente tivesse tido uma aula ontem e hoje nós estamos comentando. Porque é um laço muito profundo, muito gostoso. É um laço que nos liga e ele é, assim, de outro nível. Então, isso são coisas que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus cria dentro de nós. Então, assim, eu faço um convite a vocês. Procurem buscar dentro da casa. Quais são os cursos que a casa oferece? Está escrito. Nós temos ali, né? Agora mesmo nós estamos ainda com o Aprendizes do Evangelho. Depois do Aprendizes, a gente vai para o SDE. E aí vai para o mediúnico. Toma muito tempo. Muitas pessoas que têm a vontade de logo para ir para o mediúnico não conseguem acompanhar. Desistem. Porque nós estamos falando, no mínimo, 3 anos de estudo para começar a estudar a mediunidade. Muitas pessoas falam, nossa, 3 anos, Deus me livre. Não, eu quero já. E não tem paciência de se fortalecer, de criar as bases para o estudo. Isso não tem problema. Porque a base, os primeiros alicerces foram colocados, depois isso no futuro vai se completar. É tranquilo, cada um no seu tempo. Mas a nossa casa sempre insiste e sempre deixa o convite para vocês. Para que vocês venham participar dos cursos. Porque essa jornada, ela é muito importante para cada um de nós. E acreditem em mim, a gente dá muita volta. Você entende? Essas Decápolis, essas 10 cidades, não sei se vocês viram, né? Porque ali eles dizem, né? Quando eles vão descrever Decápolis, eles colocam um pequeno acidente geográfico ali, né? Vocês perceberam? Quando ele vai dizer Decápolis, quer que eu volte? O que tem lá em Decápolis?
Isso significa que não é um terreno plano. Vocês já perceberam? Nós estamos numa caminhada grande, nós já estamos meio cansados, aí a gente olha o que tem. Uma montanha para subir. Desencoraja, né? Fala, oh meu Deus, podia ser retinho, né? Não. E é montes, tem um monte, é vários. A gente sobe um, desce, só tem que subir outro. Vocês entendem? É porque nós não estamos buscando o caminho correto. Vocês compreendem? É um aviso que eles nos dão para nós. Né? Aí vamos completar a figura, só para a gente... Né? Olha que legal, né? A turma vinha e falava para Jesus, ô Jesus, vai lá e põe a mão nele lá para que ele... Né? Aí Jesus fala assim, não é do jeito que vocês querem, não. Tem que ser do meu jeito. Porque a gente quer percorrer esse caminho, né? Mas procurando os atalhos. Não, Jesus, vai lá e põe a mão lá, que a gente sabe que se você põe a mão já cura, já fica tudo bem, né? E Jesus fala assim, não é do seu jeito. Não é do seu modo, é do meu modo. Aí o que ele faz? Ele tira a pessoa do meio da multidão, leva para um cantinho, não é isso que narra para nós? Né? Põe a mão no ouvido, pega a saliva e põe na língua da pessoa para abrir. Figurativamente, ele tira o que ele tem da sua fala e põe na fala da pessoa. Vocês conseguem acompanhar? Então, olha só. Qual é o caminho aí que eles estão dizendo para nós, né? Ele coloca a mão aqui para abrir, mas ele tira o que ele tem e transfere da fala para a nossa fala. Isso significa que a nossa fala tem que ter o mesmo conteúdo da fala de Jesus. Então, o nosso falar tem que ser doce, porque Jesus era doce. O nosso falar tem que ser sobre amor, porque Jesus era o amor puro. O nosso falar tem que ser de perdão, porque Jesus perdoava o tempo todo. O nosso falar tem que ser refletido, tem que ser um reflexo o mais puro possível do que Jesus falava. Vocês veem quanta coisa que tem numa passagem tão pequena, tão pouca história. Né? E aí, olha como eles são, né? Não foi Jesus, né? Eu acho engraçado porque ele tira e só fica ele e o surdo, né? Ele e o cara, né? E quem é que viu isso tudo para descrever? Se só estavam os dois lá, né? E aí ele levanta os olhos para o céu e geme. Vocês já imaginaram Jesus? Ele levanta o céu, dá aquela gemida, né? E aí ele fala, Éfata, abre-se. Eu acho que essa gemida aí foi a pessoa que está descrevendo é que enfiou aí, né? Porque eu não vejo assim Jesus de novo, mais um surdo para me curar. Eu não vejo. Então foi quem enfiou aí no meio, aí, né, essa gemida, né? Como dizendo assim, né? Até quando Jesus vai ter que abrir para que a gente possa, né? Mas deixemos aí a gemida de Jesus aí, né? Não importa, né? E aí ele fala, abre-te. E olha que é interessante, porque aí, imediatamente, ele começou a ouvir e já soltou a língua e ele já fala normalmente. Olha que legal, né? Porque se a gente permite a ação de Jesus, a resposta é imediata. Não importa a nossa situação. Não importa, porque foi imediato. Jesus não perguntou nada, Jesus não falou, não, ó, eu vou te curar, mas você tem que... Não, nada. Não é isso? Sem questionamento. Pediram, a única coisa que Jesus fez, só falou, agiu, né, dizendo assim, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não pense que tem jeitinho para você encurtar, achar atalho nessa jornada. Tem que ser do meu jeito. Vem aqui e é sozinho.
É só você e Jesus. A multidão não interessa. Vocês entendem? Então ele tira sozinho, ele age, e se ele age, a resposta é imediata. A gente, na hora, começa a ouvir e começa a falar direito. Entenderam o recado? Mas é sozinho vocês com Jesus. E não tem atalho. Não tem que ser do jeito dele. Mas se a gente aceitar, se a gente se abrir, é imediato. A nossa rota se endireita, as montanhas desaparecem e a minha jornada é tranquila, livre. Aí Jesus, ele é muito psicólogo. Jesus é uma pessoa fantástica, né? Porque aí Jesus deu uma ordem com muita sabedoria. Jesus vai lá e fala assim, ó, vai e não conte para ninguém. Essa foi a ordem que Jesus... Porque qual era o objetivo de Jesus? Que todo mundo soubesse. E qual é o melhor jeito de você fazer com que a notícia espalhe rápida? É só você falar, olha, não conta para ninguém. Pronto. A notícia espalhou de um jeito maravilhoso. Por quê? Porque Jesus quer que essa história chegue a todos nós. E aí ele deu essa ordem sábia de um grande psicólogo. Não conte para ninguém. Vocês entendem? Aí se espalhou rapidinho. E quanto mais ele mandava, mais anunciava. Quanto mais ele falava, não conta para ninguém, mais a notícia espalhava. E Jesus queria que cada um de nós soubéssemos essa história. Mas sabe qual é o problema? É que nós somos surdos. E muitas vezes essa história já nos foi contada, e já nos foi contada, e já nos foi contada, e entra por um ouvido, sai por outro. A gente não para refletir, talvez porque não tem mecanismos, mas a gente não escuta essa história. E se a gente não escuta, a gente não aprende. E se a gente não aprende, a gente vai passar por decápole. A gente vai ficar prolongando a nossa jornada e nós vamos ficar, sobe montanha, desce montanha, vem outra montanha para subir, outra para descer, e a gente vai esticando essa jornada. E essa montanha, muitas vezes, são as dificuldades que a gente vai estar encontrando na nossa evolução. E por quê? Porque a gente não escuta. Porque a gente não estuda. Porque a gente gasta muito tempo com coisas inúteis, né? Porque a minha mãe, muito sábia também, né, ela dizia, né, os meus conselhos você não escuta, mas as bobagens aí da rua você escuta todas. E nós somos muito isso. Muitas vezes nós temos o que se chama-se ouvido seletivo. A gente só escuta aquilo que a gente quer. A gente só escuta aquilo que talvez não é o melhor caminho para nós. Não é aquilo que é bom para nós. Mas o tempo todo Jesus está ali falando para nós. Abre-te. Hã? Abre-te. A gente não escuta. Vocês compreendem? Então é muito importante que a gente possa refletir sobre isso tudo que essa história traz para nós. Mas mais do que... Porque Jesus, ele era muito... Jesus, né, gente? Como é que ele... Muitas vezes as histórias dele, como é que ele terminava a história? Está lá no Evangelho de Jesus, né? Que Jesus contava algo e ele dizia assim, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Porque muitas vezes nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos. Nós escutamos. Vocês sabem qual é a diferença de escutar e de ouvir? Por exemplo, passou um carro aqui, vocês perceberam? Vocês escutaram, né? Escutaram o carro passando?
A gente escuta, mas a gente não ouve, porque atrapalhou a palestra? Não. Então a gente escutou, mas a gente não ouviu. Então quando a gente ouve, é mais do que escutar. Quando a gente ouve, aquilo entra dentro de nós e fica. O escutar passa. O ouvir, não, ele fica. Aí a gente tem que refletir. A gente tem que meditar sobre aquilo que foi ouvido. E, acima de tudo, a gente tem que agir. Porque essa história que está aqui, ele é uma história que tem que nos motivar a agir. E eu pergunto para vocês, qual é o caminho que vocês vão querer continuar daqui para frente? O caminho inicial, que passa por Decápole, ou o caminho direto? O que vocês preferem? Vocês já fizeram a escolha? Tem que fazer, gente. Agora. Escolheram? Tudo bem. Se quer ir por Decápole, é a opção. Não tem problema. É a opção de cada um. Mas o caminho correto é o caminho direto. E qual é o caminho direto? Eu vou lhe dar uma dica. Jesus nos falou. Qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Então qual é o caminho? Jesus. Não tem outro. Ele é o caminho. E é este caminho que a gente tem que escolher. Só que para a gente escolher este caminho, primeiro, a partir de hoje, eu sinto muito, eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês já não podem alegar assim, eu não sabia, porque a gente já estudou e vocês sabem. Vocês escutaram, não é? Ou vocês ouviram só o que eu falei? Escutaram? Ouviram. Porque o ouvido passou. Então não vai modificar nada, vocês vão continuar por Decápole. Agora, se vocês escutaram, daqui para frente vocês vão pensar, qual caminho eu vou seguir? Eu quero continuar as montanhas de Decápole? Não, é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. Então vocês estão me ouvindo, né? Então vocês estão me ouvindo. Então vocês me ouviram. Não basta escutar. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Porque é preciso agora em diante que vocês meditem sobre qual caminho vocês querem seguir. E aí tem consequências. Porque apesar de ser um caminho plano, é um caminho que exige disciplina, que exige um pouco de esforço da gente. Porque a gente tem que estudar, né? Muito, né? Agora mesmo é carnaval, né? Quem gosta de carnaval? Então, chega em casa, vai pôr lá na Globo, vai ver os desfiles das escolas de samba. Aí esse é o caminho de Decápole. Aí você pode escolher o outro caminho. Desligar a televisão, pegar um livro, estudar o livro, ou então ouvir uma palestra, meditar sobre a palestra e tudo mais. Este é o outro caminho. A opção é de cada um. A escolha é individual. Mas eu só peço uma coisa para vocês. Façam a escolha. Façam a escolha e comecem a ser ação. Comecem a tomar decisões na vida de vocês sobre o caminho que vocês querem seguir. Comecem a refletir no seu dia a dia. Né? Quando vocês tiverem para tomar alguma decisão, principalmente com relação ao tempo, o que vocês vão fazer com o tempo, com a vida de vocês, vocês parem um pouquinho e pensem, espera um pouquinho, que caminho eu quero seguir? Eu quero continuar por Decápole ou eu quero o caminho de Jesus? E aí façam a opção. Isso é ouvir. É vocês começarem a modificar as ações de vocês a partir daquilo que vocês receberam. E comecem a agir com mais inteligência, com mais direcionamento naquilo que vocês querem. Estar aqui essa manhã é fantástico. Nossa, eu sinto uma alegria imensa por vocês estarem aqui. Mas não basta. Não basta. É preciso mais. A gente precisa fazer um pouquinho mais. E Jesus sempre nos dá as dicas, né? Tem uma passagem que ele fala, né? Se te pedirem para caminhar 10 passos, caminhe 20. Vai além.
Porque caminhar 10 passos é o caminho de Decápolis. Nós temos que ir além. Fazer um pouco mais. Porque caminhar 10 passos é o que a gente sempre tem feito. E a gente está andando em círculos. A gente precisa ir um pouco mais além. Precisa agir mais com inteligência. Inteligência a nosso favor. Para que a gente possa direcionar o nosso caminho e sair fora. Porque Jesus foi muito claro, não é do nosso jeito. Do nosso jeito até agora, tem feito a gente perder tempo. Tem que ser do jeito dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele sabe muito mais do que nós. Porque ele já passou por tudo isso. Já passou faz tempo e ele já superou e ele está lá na frente. Então ele já está lá na frente, ele já sabe o caminho que tem que ser percorrido. E ele veio aqui para nos mostrar. Falar, gente, ó, eu sou o caminho. Tem que ser por aqui. Por aí não adianta, não. Eu já fui por aí há muito tempo atrás. Não adianta. Não vai chegar lá. É por aqui, ó, vem, me segue. E aí a gente tem que ouvir e tem que caminhar junto com ele. Não é isso? Então é isso que eu vim como proposta para vocês nessa manhã. Para que vocês compartilhem dessa história comigo, para que vocês possam procurar entender e interpretar essa história que, a princípio, né, quando vocês leram pela primeira vez, dava para enxergar tudo isso? Para mim também não. Demorou, sabe? Foi um processo para que começa a ligar, sabe? Aí, nossa, vai ligando e você vai percebendo e vai crescendo e vai crescer muito mais. Porque Jesus é tão grande que nessa encarnação a gente não tem ainda condições de... A gente lê isso daqui, eu acho que na próxima encarnação, se nós estivermos num centro espírita e formos ler de novo essa passagem, nós vamos ver que o que nós vimos hoje aqui foi muito pouco. Que tem muito mais aí ainda. Muito mais, porque Jesus é grande demais. Grande demais. E a nossa capacidade, ela tem que ser de contar gotas. Uma gotinha de cada vez. Aí vai. Fala, não. Um dia o nosso vasilhame vai estar cheio. E aí nós vamos ser tão grandes quanto ele. Porque esse é o nosso destino, é isso que está reservado para cada um de nós. Então é isso, gente. Eu agradeço muito pela oportunidade de estarmos todos aqui, né? E que possamos ter um domingo maravilhoso. Ah, antes que eu me esqueça. E quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça.